Bom dia, hoje é quinta-feira, 19 de maio. Mercado pelo mundo trabalhando em queda, pressionados aí pela queda das commodities, principalmente petróleo, caindo cerca de 2%. E após a ata do FONC ontem revelar um possível aumento na taxa de juros já em junho nos Estados Unidos, dependendo aí de como os dados continuarem saindo. Se continuarem sendo bons, esse aumento pode vir já em junho. Isso vai pressionando os mercados, que faz aí principalmente as commodities caírem. Vamos lá, pessoal, vamos para os gráficos. Xangai fechou praticamente estável, né, uma queda de 0,02, bem definida ainda, né, uma região de congestão, testando aí os 2.800 pontos, que se forem perdidos, pode levar a um teste dos 2.770, né, deixou um suporte aí bem definido. Caso perca essa região, tem um teste no fundo duplo deixado em 2.630. Para cima, precisa superar 2.860 pontos para ganhar força e testar a média de 21, já passando já em 2.900 pontos. Somente superando a média de 21, vira tendência de curto prazo para alta, né, e pode tentar aí um teste na região dos 3.000 pontos. Passando agora para a bolsa japonesa, Nikkei fechou em leve alta de 0,01, abriu com gap de alta, né, pesou na sessão. Fechou perdendo a média de 21, né, abriu acima dela, fechou perdendo. Tem suporte, um pequeno, né, suporte na região de 16.500. Se for perdido, pode testar novo patamar em 16.360. Se for perdido, pode levar a um teste da região dos 15.950. Para cima, precisa voltar acima da média de 21, né, e superar 16.800, né, foi mais ou menos onde foi a abertura hoje, para poder ganhar força e, quem sabe, aí voltar a testar um topo recente deixado em 17.630. Saindo da Ásia, indo para a Europa, o fundo londrino trabalhando com uma queda de 1,3, mas praticamente vai testar a região de suporte, na região de 6.050 pontos, que, se for perdido, pode levar a um teste de 6.030, né, logo abaixo, mas aí a perda desse ponto pode levar a um teste de 5.850 pontos. Para cima, precisa primeiro superar, né, fechar acima da média de 200. Nesse candle aqui chegou a superar, porém devolveu tudo. Precisa fechar acima da média de 200, passando aí em 6.170, para ganhar força e testar logo acima, em 6.190, a média de 21. A superação das duas médias, né, aí sim demonstra força no ativo e pode testar um primeiro topinho na região de 6.320, antes de testar o topo máximo, né, recente, deixado em 6.430. Passando agora para a Alemanha, o DAX trabalhando em queda de 1,9, testa também a região de suporte por volta de 9.740 pontos, que, se for perdido, aí pode fazer um belo pivô de baixa e testar a região de 9.480 pontos. Para cima, tem que superar a máxima anterior, pelo menos, né, para tentar um teste na média de 21, mas só fica bonito mesmo, né, passando aí de 10.065 pontos e da média de 200 em 10.150. Aí sim ganha força, né, as médias estão bem próximas, então a resistência aumenta, né? Então, superando as duas médias, pode ganhar força e testar o topo deixado em 10.470 pontos aproximadamente. Saindo da Europa, vindo para a América, os futuros americanos trabalhando em queda de 0,2 nesse momento. Vamos lá, vamos para os gráficos. Dow Jones chegou a fazer uma nova mínima ontem, porém respeitou, deixou um doji, né? Está bem definido. Caso perca a mínima de ontem, né, que é o último suporte em 17.400,
aí pode vir testar a média de 200 em 17.110 pontos. Para cima, superando a máxima de ontem, 17.630 aproximadamente, leva aí a um teste da média de 21, por volta de 17.800 pontos. Somente a superação da média, né? Aí fica bonito, pode testar 18.000 pontos e o topo deixar em 18.150. Passando para o S&P. O S&P segue testando a região dos 2.030 pontos, que se for perdido pode levar a um teste do patamar psicológico de 2.000 pontos e da média de 200 em 1.984 pontos. Para cima, precisa superar a média de 21, 2.064 pontos. Aí sim, ganha força e pode, quem sabe, voltar à região dos 2.100 pontos. Vindo agora para o Brasil, falando do Ibovespa. Ibovespa nova mínima ontem, né, na região de 50.200 pontos, né? Segue o movimento de queda, deve testar em breve os 50.000 pontos, que se forem perdidos pode fazer um belo pivô de baixo, trazendo o Ibovespa, quem sabe, para testar um fundo, deixado em 47.800, e a perda dessa região vai trazer o Ibovespa ao teste da média de 200 em 46.600 pontos. Para cima, precisa superar uma máxima anterior, então no nosso caso, 51.300 pontos, para ganhar força e quem sabe fazer um pullback na média de 21, nesse momento em 52.600 pontos. Viés do Ibovespa totalmente baixista para o curto prazo. Passando aí para os principais ativos, Petrobras segue seu movimento de queda, fez um pivô de baixa ao fechar abaixo da região de 9,40, né? Fechou a 9,32. Caso perca a mínima de ontem, né? Na região de 9,30 aproximadamente, continua movimento de queda rumo ao suporte deixado em 8,84. A perda dessa região pode trazer aí a Petrobras para o teste da média de 200 por volta de 7,65. Para cima, deixa a média de 21 como resistência, por volta de 9,80, que se for superado tem uma resistênciazinha na região de R$10. Aí sim, passando esse patamar, pode levar a Petrobras ao teste do topo deixado em 10,50. Passando para a Vale 5. A Vale 5 segue testando a média de 200 como suporte. Caso perca a média de 200, né, tem novo patamar de suporte próximo a R$11 e perdendo esse, próximo suporte 10,15. Para cima, se a Vale conseguir superar essa região aqui de 12,66 aproximadamente, pode ganhar força e fazer um pullbackzinho na média de 21, já passando aí próximo a 13,30. Caso consiga superar a média, aí sim, pode, quem sabe, fechar um gap deixado aqui em cima, próximo a 14,60. Aí tem um outro gap, né, matemático para fechar próximo a 15,65, mas está bem distante. Passando agora para o índice. O índice segue o movimento de baixa, fechou fazendo uma nova mínima em relação ao que ano anterior. Caso perca por volta de 50.700 pontos, continua o movimento de queda, tem teste nos 50.000 pontos. Se for perdido, pode levar um fechamento de gap a 49.200 ou o teste da média de 200 próximo a 48.400 pontos. Para cima, precisa fechar acima de, colocar 51.900, né? Ou seja, vindo acima de 52.000 pontos, né? Ganha força e pode fazer um pullback na média de 21 em 53.300 pontos. Finalizando nossa análise do dólar. Dólar que virou sua tendência de curto prazo para alta, né? Rompeu a média de 21, rompeu o ponto de 3.551, né? Fechou na máxima o dólar. Caso continue em movimento de alta, tem patamar de resistência em 3.600
3.611, depois 3.635, 3.660, aí sim pode buscar o 3.700. Então, essas aí são as resistências intermediárias do dólar. Mas o mais importante é que virou a tendência de curto prazo para alta e com um volume bom. O volume veio crescendo, né? Tentou fazer um dead cat bounce, falhou, fez pivô de alta. O dólar tem tudo para continuar o movimento de alta. Para baixo, não deixa o suporte na média de 21 em 3.540. Se for perdido, pode trazer o dólar um teste de um fundo deixado em 3.495. Aí sim, a perda dessa região pode trazer o dólar aí para as mínimas do ano. Próximo a 3.460, 3.450. Então é isso, pessoal. Desejo a todos um bom dia, bons negócios e nos acompanhem no fórum ao vivo.